Muito bem. Meu nome é Ciro, eu sou sócio proprietário da Housely Marketing Imobiliário e este é o podcast Papo Concreto. Hoje a gente tem a honra de chegar no nosso excelentíssimo quinto episódio. O que tu acha disso, Lu? Acho bom. Né? Chegamos no quinto, acho que já é uma boa notícia. Aham. Mas tem uma notícia mais legal, Gu, que é o seguinte. O nosso último episódio, ele marcou o momento em que o Papo Concreto furou a bolha. Por que eu digo isso? Tivemos um fenômeno no último episódio em que um dos nossos conteúdos aí no Instagram alcançou 400 mil pessoas. Então, pela primeira vez agora, de fato, é uma consolidação do resultado, né? Só quem produz um podcast sabe o quanto é complicado, o quanto que a gente tem energia, dedicação, né? Para o desenvolvimento de um projeto como esse. E agradeço toda a equipe pelo empenho, né? Pelo envolvimento. Mas eu acho que não é exagero a gente pedir um likezinho para a pessoa, né? Pedir para ela assinar o nosso canal também, porque é um projeto que a gente está começando agora, mas que é feito com muito carinho e eu acho que a única forma, a única recompensa que a gente tem é esse feedback, né? O comentário da pessoa, uma recomendação de um conteúdo legal. Acho que é mais ou menos por aí. Então, acho que essa é a primeira informação. A segunda informação, acho que tem a ver com o nosso conteúdo de hoje, né? Então, a gente escolheu um tema que a gente acredita que é bem interessante, pertinente, que diz respeito a ambientes corporativos do futuro, né? E quando a gente escolheu esse tema num brainstorm nosso, a gente pensou em falar sobre o ambiente corporativo em três perspectivas. Na perspectiva do ambiente como um lugar onde as pessoas estão, né? O ambiente social, e como que funciona, né, toda essa dinâmica das relações das pessoas no ambiente de trabalho. O ambiente no sentido do espaço, né, e aí a gente está falando da arquitetura especificamente. E a terceira perspectiva seria o ambiente na lógica do meio ambiente. E aí a gente está falando essencialmente da sustentabilidade, né, de como que projetos de construção construtivos, né, de arquitetura podem ser sustentáveis e se adaptar de alguma maneira, estarem mais uh, à luz das necessidades do planeta, né? E para a gente poder falar sobre esses três lados, né, a gente convidou três pessoas que de alguma forma vão representar um pouquinho essas características, né, essas três perspectivas. Então, é, a gente está contando hoje com a presença da professora Maria Goretti, que é psicóloga, mas também é publicitária, e também é artista, e também é historiadora, e também é ginasta, e Não, eletricista. Não, esses dois não, né? Mas a Go, ela tem ginasta definitivamente não. definitivamente não é. Mas é uma pessoa que tem um carinho muito grande, assim, por todos nós aqui. E hoje vai conversar com a gente mais à luz da psicologia, né? Mas eu acho que uma das grandes características, assim, dos teus diferenciais, né, Go? Eu como teu colega de trabalho na universidade e tal, é essa tua capacidade de poder conversar com várias áreas do conhecimento, né? Creio que esse é um ponto legal. A gente tem o Eduardo Rossato, que é nosso parceiro aqui na House já de alguns anos, né, lá da 2x2 Engenharia, é arquiteto, e recentemente desenvolveu com a gente um projeto de um edifício comercial, né, de um ambiente corporativo. A gente vai conversar sobre esse ambiente também. E a gente está contando também com a ajuda, a participação, né, da Júlia Luvisa, que é arquiteta especialista na área de sustentabilidade, de energias renováveis, e que vai poder trazer também esse olhar, né, do meio ambiente para a gente. Eu acho que antes de a gente começar a conversar e tal, para a gente poder deixar mais claro para as pessoas quem são as pessoas que estão participando aqui, né? A,
as competências, as capacidades de vocês, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Quem são vocês, o que vocês fazem, contar um pouquinho da história de vocês, brevemente, só para a gente poder ter um contexto, assim, poder iniciar o nosso papo. Pode ser? É possível? Tu já apresentou, eu acho. Tu acha que não precisa, Gô? Eu acho que não carece, não sei. Acho que não precisa. Duda, me conta aí um pouco da tua história, Bom, cara. vamos lá. Prazer, Ciro, poder participar mais uma vez aqui com vocês. Esse papo, sempre um papo muito bom, muito inteligente. E tudo bem, Gorete? Tudo bem, Júlia? Bom, nós, enquanto escritório e parceiros, eu penso que poderíamos nos posicionar como um grupo que tenta pensar soluções para arquitetura, engenharia e construção, né? Temos outras empresas que são sócias também. Eu e o Francisco, enquanto 2x2, também somos sócios da Bolsa e do Engemaffer. E aí a ideia é que nesses empreendimentos do mercado imobiliário a gente sempre tem que estar antenado ao que está acontecendo, tentar identificar as demandas, né, que o mercado imobiliário nos pede em cada momento. Claro. E quando a gente identifica alguma dessas demandas e decide desenvolver algum projeto, buscar incorporar o maior número de profissionais possível para que a gente possa trazer um resultado realmente diferente, né? Que a gente tente... É difícil identificar e ser assertivo no que o mercado precisa. Então, a gente sempre entende que quanto mais cabeças envolvidas aí discutindo esses assuntos, melhores serão os nossos resultados, né? O empreendimento que citaste mais cedo tem um trabalho excepcional de outro escritório parceiro nosso, né? A Arquitetura Plana, da Laura e do Marcelo, que não puderam se fazer presentes hoje, mas a própria Júlia participou conosco no desenvolvimento. É sempre interessante a gente tentar trazer profissionais de áreas diferentes para a gente construir uma solução juntos, né? Então, acho que ficamos muito contentes. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Júlia, explica um pouquinho para a gente sobre a tua atuação, como é que funciona as consultorias que tu presta, né, para os projetos, né, das construtoras. Como a gente estava comentando antes, Ciro, a sustentabilidade é uma área muito ampla. Claro. Ela vai afetar vários aspectos da vida da gente, né? Como a gente comentou, desde a alimentação, como a gente vive, como a gente mora, como a gente trabalha, Claro. que é o assunto hoje. Então, assim, eu digo que a sementinha da sustentabilidade me pegou lá na faculdade ainda, lá nos primórdios. E é um assunto muito apaixonante. Então, no momento que você começa a trabalhar com essa área, é muito difícil você virar pro outro lado e não querer se especializar. Então, hoje eu consigo trabalhar específico nessa área, como a gente comentou, numa consultoria. Sim. Tanto para construtoras quanto para profissionais. Entendi. Então, hoje é muito legal porque eu consigo trabalhar com outros arquitetos, como o Edu, por exemplo. A gente trabalha lado a lado para agregar a sustentabilidade ao projeto arquitetônico e fazer isso de uma maneira muito inovadora e que vai melhorar um projeto já existente. Então, a ideia é só realmente melhorar o projeto e que isso tenha um impacto menor no meio ambiente, como a gente comentou. Não, legal. Ego, eu fiz uma brincadeira ali, né, trazendo essa questão da tua versatilidade, assim. Mas hoje a tua atuação, além da sala de aula, é na área clínica, né? Isso. Como é que funciona isso, assim? Bom, tu sabe, né? Faz milhares de anos que eu dou aula lá na universidade. E há um tempo atrás, eu já comecei a abrir espaço para esse, digamos assim, essa outra profissão que eu também sou extremamente apaixonada, né? Sim. Então, eu comecei a trabalhar dentro da área clínica e o meu trabalho envolve essas coisas relacionadas a... É diferente desse processo aqui, mas Claro. é assim, trabalhar com trauma. Né? Traumas complexos, aquilo que impacta as pessoas, que deixa elas, às vezes, impossibilitadas de seguir a vida. Sim, Seja por... Enfim, fenômenos amplos, diversos. né? Entendi. Então, basicamente isso. E também com famílias, com grupos, né? Claro. E uma intersecção que é interessante, assim, que a gente tem na universidade, eu e a Go, é a gente falar um pouquinho sobre... tratar um pouquinho sobre comportamento consumidor, né? Isso. Que também é uma área que tem a ver com a psicologia,
mas também está nesse universo mais próximo do marketing, da comunicação. Então a gente trata um pouquinho desse assunto também, que é sempre muito legal. Realização de grupos focais, eu e a Gu fizemos grupos focais muito legais já nos últimos anos, né? Então essa parte é muito interessante. Assim, exatamente. que é porque tu lida com a questão do comportamento humano. E eu assim, adoro, realmente adoro essa parte. Exatamente. E eu acho que a gente pode começar a nossa conversa por aí, sabe? Quando a gente, na universidade, fala sobre a parte de comportamento, de psicologia, um tema assim que sempre é muito caro para mim é a questão do símbolo. Isso. Né? E aí eu acho que como a gente está falando de ambientes corporativos, eu queria poder conversar um pouquinho, assim, tratar um pouquinho desse assunto. O que significa o símbolo do trabalho para as pessoas nesse mundo contemporâneo? Assim, como é que tu enxerga essa questão? Olha só, a questão do trabalho, ela perpassa todo o processo humano, né? Porque seja de uma forma ou outra. E as pessoas começaram a se organizar, porque eu estava escutando que a Júlia estava falando sobre sustentabilidade, isso é extremamente importante, porque uma das coisas que tem transformado o comportamento dos sujeitos é os espaços onde eles estão inseridos. Muda o comportamento, porque todos nós aqui, nós temos o mesmo cérebro do paleolítico lá, do pré-histórico, né? O que muda é as organizações, os espaços onde você está, o que tu vai acrescentando. Mas em função do desejo, da organização interna, daquilo que está instintivo, está aí, né? Então, a relação, o trabalho, ele passa a ser, no mundo contemporâneo, aquilo que dá sentido para a vida do sujeito. Ou seja, a pessoa não diz, eu sou a fulana, eu sou a Gorete, por exemplo. Não, eu sou psicóloga, ou eu sou professora. A pessoa se apresenta na sua profissão. Então, isso vem na frente, antes do próprio sujeito, né? Então, esse é o nível de importância, vamos dizer. Eu não posso te dizer, eu não vou te dizer que isso seja o melhor, mas isso é o que acontece. Isso é o atual. Isso é o atual, isso é o que acontece. A pessoa se apresenta, mas ela não se apresenta só hoje. Em outros tempos, né, históricos também. O sujeito era o ferreiro, ou era o moleiro, ou era o castelão, né? Sim, então... e de alguma forma, me parece que... de dizer quem é através da profissão, ele tem a capacidade de inclusive, qualificar e classificar essa pessoa. Exatamente, é isso aí. E aí, quando a gente fala de arquitetura, de edifícios, uma coisa que me chama bastante atenção também é que não é só dizer o que faz, mas é aonde faz. Qual é a empresa? Em que lugar que eu trabalho? Né? Qual que é como é o meu escritório? Né? Tudo isso, de alguma maneira, também interfere essa autoestima da pessoa de forma geral. Isso aí. E sobre essa questão de trabalho especificamente, Gu, assim, são estudos que a gente costuma fazer lá na universidade, mas eu acho que são pontos interessantes da gente trazer, assim, essa percepção sobre o trabalho, me parece que ela é diferente conforme as gerações. Sim. O que tu pode nos falar assim, sobre isso? Então, o olhar do trabalho foi mudando, sobre o trabalho foi mudando nas gerações do século XX, vamos dizer assim, né? Porque até então, quando tu pega, vamos supor, a Idade Média, a pessoa tinha uma profissão, o filho tinha a mesma, o neto tinha a mesma, o bisneto tinha a mesma, eles seguiam dentro dessa mesma dinâmica. Isso mudou completamente, né? A gente falava, por exemplo, de mudança de gerações a cada 25 anos, que é quando o sujeito estava apto a procriar, não que só nesse momento, mas constituir família, tinha uma nova geração. E no século XX, a partir, principalmente depois ali da Segunda Guerra Mundial, é muito mais rápido. As gerações elas se sucedem de acordo com as relações que eles estabelecem com a comunicação mesmo e com o trabalho. Então muda, né? Então você tem hoje, por exemplo, a novíssima geração hoje, ela vê o trabalho diferente do que a minha. A minha geração, por exemplo, é uma que morre dentro de uma empresa. Fica 30 anos, 40 anos. E normalmente fica durante muito tempo num lugar só. Fica muito tempo durante um lugar só. Nenhuma... Se tu conversa com o grupo mais jovem hoje, mas eles não se imaginam. Tu pensa assim... 20 anos mas 20 trabalhando anos não, 20 anos é a morte. Né? Tu vai pensar assim, até 5 anos é muito, entende? Claro. Esse imediatismo é uma característica das gerações mais jovens, vamos dizer assim. Eu tenho
uma relação assim parecida com os meus pais, né? Porque, bom, a gente tem uma carreira curta, né? Pouco tempo de mercado, né? E o fato de a gente trabalhar em dois, três lugares diferentes passa a sensação, por vezes, para essas gerações mais antigas, de que não está dando certo, É isso né? mesmo. Então, poxa, assim, eu trabalho há 40 anos no mesmo lugar. É. Então, o que é o sucesso? O sucesso é a persistência, É isso aí. né? É isso É a aí. capacidade de continuar naquele mesmo lugar, né? E não de viver novas experiências. E também porque as novas gerações entendem diferente das gerações mais antigas sobre a relação de autoridade. Sim. Entende? Mudou todos, inclusive os espaços daí arquitetônicos, eles se modificaram muito em função dessa nova hierarquia, né? Por exemplo, o pessoal mais jovem, ele não tem problema nenhum de passar direto e ir direto lá no diretor, sei lá, ou no CEO, Sim. tudo bem, né? E enquanto que a minha geração não precisava passar pelo gerente primeiro, que ia pedir para não sei quem, ia passar pela secretária, para não sei quem, não sei quem. Então existia uma hierarquia que hoje ela não faz mais muito sentido. Isso é uma coisa interessante, porque tem a ver, está muito relacionado com a arquitetura também desses espaços corporativos, né? Eu me recordo assim de experiências de trabalho que eu tive em instituições mais tradicionais, a própria universidade, assim, né? Que é toda departamentalizada, Isso. aí cada setor tem uma caixinha, né? A gente tem uma estrutura de um espaço de trabalho que a gente consegue reconhecer entrando aonde está o líder, o chefe, o gerente, né? Aonde estão os seus liderados. Só pela a característica do espaço a gente já reconhece isso. Pela organização espacial, né? E escritórios mais moderninhos, digamos assim, né? Da turma mais jovem, a gente já percebe esses espaços mais abertos, mais fluidos, em que está todo mundo no mesmo fluido, lugar. mais... Não sei se tu tens algo para acrescentar assim nesse sentido, Dudu. Não, eu acho, eu fico pensando muito também ainda um pouquinho antes na situação, eu vejo muito do resultado da vida profissional relacionado ao que tu te entrega também, da história do performar na situação. Talvez as gerações antigas eram um pouco do prover, né? A situação lá da estabilidade, etc. Pô, aqui eu tô seguro, eu tô provendo, Isso aí. Sim. eu estou, por mais que eu poderia de repente tentar uma coisa nova, aqui eu já sei que eu tô provendo bem e tá tudo legal, mas agora não necessariamente a felicidade, porque é um termo muito é difícil de ser definido, né? Mas a ideia dessa nova geração, ela vai ter uma frequência muito alta de necessidade de novas habilidades, e desde que ela tenha lá as habilidades para performar bem naquilo, ela vai trabalhar lá, vai ser feliz, vai produzir, vai entregar resultado. Mudou um pouco a necessidade do próprio trabalho dela, ou na ideia de um aprendizado continuado ali, ela está se especializando mais em outra área, Isso aí. desenvolveu competência para fazer outra coisa, legal, eu vou ser melhor lá, eu vou Isso aí. performar mais lá, eu Sim. gostei daquela área. Ela aprofunda, troca. Estava vendo uma situação, até comentei mais cedo contigo, Ciro, os relatórios que tentam prever e antecipar coisas que vão acontecer várias vezes erram feio. Claro. Mas mesmo assim eles pegam um pouco de uma tendência que está acontecendo, né? E tem o dito relatório do trabalho, do futuro do trabalho, né? Do Fórum Econômico Mundial, traz muito essa ideia de como a dinâmica dos empregos novos que vão ser gerados ou dos empregos que vão cair em descontinuidade, em desuso, a velocidade com que isso acontecia tempos atrás era um ciclo que tu anteciparia que daqui a 30, 40 anos essas profissões vão ter dificuldades e surgirão outras, talvez um punhado de novas atividades. Agora não, é muito rápido. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo e com muita velocidade que os empregos, a expectativa de geração de novos empregos vão ter ligação com tecnologia, sustentabilidade, eu não me recordo qual era o terceiro tema ali. E os que também vão cair em desuso com mais velocidade são os de tecnologias. Sim. Eles são criados ao mesmo tempo, eles já são superados, já isso aí. caem em desuso. Exatamente isso. Bem isso. E aí tem um ponto aqui que também acho que é interessante a gente destacar, que foi o fenômeno mais recente que a gente viveu aí nos últimos anos, que é a questão da pandemia. Né? A pandemia ela gerou efeitos assim em todas as áreas. Mas os ambientes de trabalho, com certeza foi um desses pontos que mais se ressignificou. Isso mesmo. Eu tenho duas situações assim que são mais relevantes para mim. Primeiro foi a minha atuação como professor, né, Gu? E tu também viveu isso. Sim. A gente, como professor em sala de aula, na universidade,
Tudo virou de cabeça para baixo. Tu pode trazer um pouco esse relato para a gente, né, Gu? Mas aqui também, num ambiente, digamos assim, profissional, as coisas também se transformaram muito, né? A House é uma empresa que nasceu no meio disso. Inclusive, hoje a gente está vivendo um movimento assim que é como, como se tornar uma empresa mais presencial. O nosso desafio é o contrário, porque a gente nasceu na cultura do remoto, né? Mas eu sinto que esses dois movimentos acabaram se estabelecendo, assim. Como é que tu sente isso, Gu? Olha só, eu acho bem importante isso que tu traz sobre a questão. A pandemia, ela mudou, e mudou por força, não é porque as pessoas foram se adaptando, foram se organizando, é que não tinha o que fazer. Todo mundo precisou se adaptar. E toda adaptação, ela é um desconforto, né? Tu Com tem que certeza. sair da tua área de conforto, da tua zona de conforto. E isso que aconteceu, por exemplo, no nosso trabalho na universidade. A gente tinha um modelo hiper tradicional de sala de aula, uma forma de comunicação, e isso teve que ser mudado, né? Houve muita resistência, muita dificuldade, aprender a lidar com essa tecnologia. As pessoas sumirem de cena, você falar meio para o vácuo, assim, Conversar para nada. conversar por nada, né? Tu difícil. ficar para as fotinhos, assim, né? E tal. Mas tem uma coisa que é interessante, porque assim, o que aconteceu com a pandemia, mesmo passando, ela mudou e mudou e mudou e não tem como retomar, digamos assim. Ela mudou esse modelo. O que dá para a gente perceber, por exemplo, o fato das pessoas ficarem em home office, por exemplo, trouxe coisas positivas, Claro. tu gerenciava teu tempo, tu se organizava do jeito que tu queria, mas trouxe um outro problema que a gente começou a observar. As pessoas, elas tiveram um nível de estresse muito mais alto, a ansiedade subiu o telhado, né? Por que isso, assim? Porque, na verdade, se misturou muito as relações que antes elas eram de trabalho com as relações que eram do cotidiano da casa, a rotina da tua casa, ficava tudo no mesmo espaço. As pessoas chegavam a fazer, por exemplo, reunião, levantava, deixava de pijama, ficava de pijama, tu só penteava os cabelos e fazia a reunião. Depois tu ia, entende? Parecia que o dia não terminava nunca, e isso trazia um cansaço muito grande. Sim. Porque estabelecer espaços, limites são bem importantes. Claro. Então, assim, ó, é isso que tem as coisas boas disso tudo e tem essa outra questão que vai, quer dizer, tem que ser, vamos dizer assim, um certo hibridismo nessa história é muito interessante. Sim. Seria o modelo ideal, talvez. A minha geração é uma geração que acredito assim que sofreu muito com o ponto, né? A obrigação do ponto, né? Ir para o trabalho, bater o ponto num horário, se está errado o ponto tem que justificar. É isso aí. E aí estar em casa era uma benção, era assim, era algo fantástico. Mas chega um determinado ponto que parece que vira o fio, né? Que já se torna um problema. Eu acredito que muitas pessoas tiveram problemas emocionais, inclusive, por isso, né? Doenças novas devem ter surgido a partir desse contexto. Por exemplo, assim, pânico, fobias, ansiedade, tudo isso, é como eu te disse, subiu o telhado, né? Se vê muito isso, porque as relações pessoais, elas ficaram mediadas pela tela. E o nosso cérebro não é preparado para isso. Vamos dizer, a gente precisa da relação, a gente precisa do olho no olho, a gente precisa do contato. Então, se isso não... A falta disso, ou seja, tu ficar confinado, porque foi mais ou menos isso, né? Perfeito. Tu ficou confinado, não houve isso. Por exemplo, crianças que se alfabetizaram nesse período, quando elas voltam para o presencial, elas não sabem lidar com o espaço, por exemplo. Interessante. Elas se atrapalham, elas, sabe, têm mais dificuldade, porque a alfabetização, a primeira parte da alfabetização de uma criança, mais importante é a socialização. Se ela vai falar, escrever certinho as palavras, é importante também, mas está num... Claro, é um segundo componente. A relação é como que eu faço a convivência, que é o ponto que vai dar estabilidade para esse sujeito, entende? Muito legal. Então, assim, precisar recuperar os espaços de contato, né? E aí, do ponto de vista de arquitetura, eu acho que a gente teve um movimento, ainda existe isso, né? De como que as pessoas podiam organizar a sua casa para serem mais produtivas, né? Eu lembro de muitos conteúdos que surgiram sobre isso, né? De como que ela tinha que organizar o ambiente dentro de casa para trabalhar, né? Quase fazer um estúdio, né? A própria demanda do mercado, a gente estava comentando antes, né? O mercado imobiliário, nesse momento, as pessoas entenderam, ou existe
os dois times ali, o time casa, o time apartamento, cada um tem seus prós e contras, mas deixando essa uma outra situação, abriu um espaço muito grande para muitas famílias identificarem, poxa, eu preciso de espaço, eu quero ter espaço. Isso aí. Teve uma guinada forte para a construção de casas e casas com ambientes que pudessem favorecer a situação do trabalho. E também uma guinada de uma demanda muito, muito forte para que os apartamentos, os próprios edifícios, fossem clubes para te trazer lá para dentro o lazer, para te trazer lá para dentro o ambiente Sim. compartilhado de trabalho, para te trazer lá para dentro um pedaço do mundo muito próximo de casa. Então foi uma vertente aí que ainda Ainda acontece? acontece bastante, mas aí também depois a gente vai comentar, é um pêndulo, né? Ela vem forte para um lado e depois ela dá uma Eu guinada um vejo pouco. que aconteceu justamente esse movimento que vocês estão comentando sobre a ida para casa, que antes era o contrário. Nós passávamos a maior parte do dia no escritório e a gente chegava em casa para dormir praticamente. Então, Claro. muita coisa a gente se acostuma, não enxerga mais. E depois que nós precisamos ficar confinados, nós passamos a enxergar coisas que antes não incomodavam, a partir de agora incomodavam. Então, teve toda essa questão da arquitetura de interiores, que foi um boom. As lojas de departamento, de itens de decoração, foi Sim. incrível o movimento. Enfim, teve o movimento de biofilia, os pais de planta, né? Todo Sim. mundo querendo comprar mesmo. vaso e planta, Isso aí. pais de pet, tudo Isso aí. isso teve um movimento muito É forte. verdade, é verdade. E agora, nesse momento que a gente está, como falou o Ciro, tentando voltar para o presencial, porque tem quem se adaptou ao home office e tem quem não se adaptou, se sentiu preso, né? E agora, esse movimento de volta para o presencial, a gente está tentando trazer um pouco da casa É para o verdade. nosso presencial. Exatamente. Então, os ambientes de trabalho hoje, eles são mais humanizados. Aham. Eles são mais flexíveis, até a questão de horário. Como o Edu comentou, a performance. Hoje a gente trabalha nas empresas que isso é possível muito mais por meta do que por ponto, Por ponto. por horário. Então, tudo isso traz muito esse viés da casa, para a Claro. gente trazer um ambiente mais aconchegante, com mais natureza. Tudo isso entra dentro da sustentabilidade também. Perfeito. Esse pêndulo, que é o que a gente estava conversando um pouco antes agora da nossa gravação, né? Me toca bastante, assim. Que a pandemia parece que jogou a gente para um lado, assim, que era o ambiente de trabalho dentro de casa. É. Mas agora, me parece que a grande tendência, se a gente for pensar em ambientes corporativos, assim, é trazer a casa para dentro do ambiente de trabalho, né? Duda, o que tu pode me dizer sobre isso, cara? Não, é um pouco do mesmo contexto. Eu gosto muito dessa ideia da percepção do ser humano é um bicho social, né? Isso. Então, existem a questão de algumas pessoas, alguns trabalhos com habilidades bem específicas vão funcionar muito bem no remoto. Mas eu pessoalmente penso que a grande maioria das pessoas precisa ter um sistema que fortaleça e favoreça um presencial forte, porque tem algumas questões de relacionamento, de convívio, aquelas habilidades, eu não sei o termo de tradução para isso, as soft skills ali, as Claro, habilidades, enfim, as competências Mais interpessoais, emocionais. essas habilidades é muito difícil tu desenvolvê-las sozinho em casa. É muito difícil tu criar uma cultura de empresa. É muito difícil tu ter aquela experiência de chão de fábrica se tu não estiver trabalhando no cara a cara. Isso aí. O remoto é muito direto. Às vezes tu trata do assunto e fica sem aquela conversa de amenidade, né? E o espaço de trabalho vai fazer com que tu consiga trocar tu sabe se o filho do teu colega tá doente ou não, se ele gosta de um esporte ou não, tem conversas que vão acontecer nesse espaço. E aí, dentro dessa guinada, os ambientes de trabalho, preferencialmente, tem que favorecer esse tipo de contato. Então, é um ambiente mais aberto, mais fluido, que tem essa biofilia muito presente, para que tu esteja retomando o prazer em trabalhar. Aquele momento é gostoso, tu não vai, putz, eu vou acordar super cedo para ir lá trabalhar. Não, que legal. Hoje eu vou trabalhar e eu vou resolver. Eu tenho um monte de problemas, eu vou resolver. E aí, à medida que tu vai... A cascata dos problemas tu resolve, tu termina o dia não esgotado, mas contente, né? Feliz. Hoje foi um dia produtivo, hoje foi legal. E no fim do dia ainda tô com meus amigos aqui confraternizando, sabe? É um pouco dessa ideia que eu acho que vem forte nessa tendência. Como é que tu enxerga, assim, essas tendências, cara, do corporativo, assim, quando a gente pensa em arquitetura, sabe?
A gente tem duas perspectivas, né? Que é o ambiente de dentro do escritório, especificamente, né? Dos escritórios das organizações, das salas comerciais especificamente. E a gente também tem o ambiente do condomínio, do edifício, né? Da casca, digamos assim. O que tu enxerga assim, como principais movimentos que justificam essa aproximação da casa no ambiente de trabalho, Dudu? Na mesma linha desta... Há alguns anos já há um movimento em direção da sustentabilidade, dessa direção também de ambientes mais humanizados, e a tendência, ou a expectativa é que eles durem até 2045, mais ou menos, com uma intensidade um pouco maior. Então, a meu ver, é muito mais comum hoje tu olhar um projeto que está sendo lançado e tem essas características, ele vai ter uma presença muito forte de ambientes verdes, ambientes de descompressão, ambientes de integração, junto com as áreas de uso comum. Antigamente, um edifício corporativo ele ia ter salas de reuniões e salas para trabalho. E não tinha muito fora disso. É um espaço corporativo para conferências. Então, ele tem algumas atividades, mas ele era muito técnico, né? Muito específico. Hoje, me parece que é um caminho mais interessante que os espaços sejam quase que um condomínio de apartamentos mesmo. Ele vai ter áreas sociais, ele vai ter áreas, de repente, até para te ter atividades específicas de lazer lá dentro, que seriam os ditos espaços de descompressão. Ou, inclusive, o prédio inteiro vai ser um espaço de descompressão. Tu vai estar trabalhando sentindo essa experiência da natureza, tu vai estar trabalhando com uma proximidade, uma troca muito mais favorecida, né, para gente ter uma troca com os teus colegas, para que essa ideia de ir trabalhar não seja seja quase que estar em casa. Sim. Mas preferencialmente é preferível ir trabalhar, porque houve recentemente um ex-colega nosso de trabalho me comentando comigo que ele migrou para o remoto, ele estava com dificuldade, ele já estava... A rotina, por várias vezes, era muito fácil ele se perder no contexto, no horário, a produtividade não estava no mesmo nível, e era um movimento que estava se sentindo atado ali. Olha, estou com dificuldade de desviar, eu sei que isso está acontecendo e eu quero... Tô criando formas de quebrar essa situação, mas o movimento não tá tão legal. Então, é um pouco dessa ideia de que o trabalho, na verdade, seja uma das partes prazerosas do dia, né? Metade do tempo que a gente passa acordado, a gente vai estar trabalhando. E o outro terço a gente está dormindo, no caso. Até porque o ambiente, ele afeta muito a motivação também. Isso aí. Claro. Não é só salário, não é só as relações, enfim. Se você tiver um ambiente mais inclusivo, você tem uma cultura na empresa que privilegie isso, você vai ter mais motivação, a tua produtividade vai aumentar. Inclusive, questões de saúde física e mental, elas vão ser muito favorecidas se você estiver num ambiente saudável, né? Exatamente. E eu percebo isso muito nessas gerações mais jovens, assim, Ingo. Não sei se tu compartilha comigo essa ideia, mas muitas vezes a motivação da minha geração estava muito associada a salário, né? A resultado econômico, financeiro, né? Mas eu percebo que essas gerações mais jovens, assim, elas estão preocupadas em experiências, Isso aí. né? Em bem-estar, em um lugar que seja propositivo para o aprendizado, para a troca, né? Não sei se tu acompanha, se tu percebe isso até na universidade com os nossos alunos. Totalmente. E uma coisa que ela está falando que é muito importante, que vocês estão falando, que é assim, o espaço externo, ele interfere na maneira como eu me enxergo como pessoa também. Quer dizer, imagina eu trabalhando numa sala fechada, onde eu não tenho nada, onde eu não tenho... Sabe, a produção baixa muito, porque existe, vamos dizer assim, a pessoa fica embolhado, né? Então, no momento em que você tem isso, que ela falou, é perfeito. Se eu estou num espaço e eu me sinto confortável nesse espaço, ele é familiar para mim, a minha produção é melhor, a minha relação é melhor e o meu, vamos dizer assim, o meu centrar, né? Eu Sim. ficar centrado, ele realmente vai acontecer. Ele funciona melhor. Tanto é que muitas pessoas, às vezes, vocês já devem ter ouvido as pessoas que tinham um trabalho, eram pessoas assim muito importantes em diversos cargos, e isso foi estressando de tal maneira
inclusive pelos espaços onde elas estavam, que elas abriram mão de tudo e foram morar numa horta, sei lá, No meio da no colônia. no meio do mato, entende? Que é recuperar esse espaço Sim. que falta na tamanha urbanização. Chegou num nível de urbanização tão intenso que era concreto e parede, entende? Então, essa recuperação, que eu vejo que a arquitetura É uma atual está busca indo... pela natureza, né? Isso é, assim, muito importante. Isso é o que faz a diferença também na maneira como a gente se comporta emocionalmente. Existe algum estudo, assim, alguma informação mais, digamos assim, científica que associe a proximidade das pessoas a esses ambientes mais verdes, mais naturais, com qualidade de vida, com satisfação, com felicidade? Não sei se vocês já ouviram falar alguma Tem coisa. toda uma área que estuda isso, que, como a gente comentou, da biofilia. Que hoje a gente fala como uma moda, mas isso já era feito há milênios, né? Por exemplo, pensando no... Eu nem vou entrar na área residencial, que é outro universo de assunto para a gente conversar. Mas a questão da área de trabalho, os ambientes de trabalho. Como era antigamente, quando não se tinha ar-condicionado, por exemplo. Nós precisávamos buscar uma ventilação natural que fosse eficiente, que refrescasse esse ambiente. Quando não tinha... Isso eu estou indo mais longe ainda, né? Mas a nossa iluminação artificial... É muito melhor uma iluminação natural, inclusive para a nossa saúde, para o nosso relógio biológico. Sim. A luz do sol, ela é uma luz higienizante. Isso. Sim. Então, voltando para o viés da pandemia, nós buscamos ambientes que sejam bem iluminados, que sejam bem ventilados. Isso vai ajudar muito a nossa saúde e que esse ambiente seja saudável para esse nosso retorno presencial. E a parte da biofilia é toda uma ciência que estuda trazer essa natureza para dentro dos edifícios. Tem um dado que é da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que diz que nós passamos hoje em dia, na modernidade do concreto, de 80% a 90% do nosso tempo dentro de ambientes fechados. Então, nós moramos num ambiente fechado, trabalhamos, nos exercitamos. Quando a gente vai para o trabalho, a gente entra dentro de um veículo, a gente está sempre em um lugar fechado. É muito raro, hoje em dia, os momentos que a gente está ao ar livre. Então, se a gente tiver ambientes, inclusive corporativos, que tragam isso, tragam uma área aberta, tragam vegetação, às vezes... alguma questão relacionada à água, como o barulho da água é tranquilizante, é relaxante. Então, pode ser uma fonte, uma coisa pequena. Não são grandes ações que precisam ser feitas, mas vai ter um efeito maravilhoso para o nosso psicológico, inclusive. E esse é um ponto legal que, assim, se tem um efeito positivo para o psicológico, significa que é positivo para as pessoas estarem lá. Se é positivo para as pessoas estarem lá, significa que a gente tem a condição básica para a construção de cultura, né? Por que as pessoas elas querem ficar, né? Elas desejam estar dentro de um grupo, né? de uma organização, de uma empresa? Porque faz bem estar lá. Porque aquilo representa aquilo que elas desejam, né? Aquilo que elas projetam para a vida. Então, às vezes é um detalhe, né? Mas um ambiente legal de trabalho que gera bem-estar para as pessoas oferece essa possibilidade das pessoas se encontrarem no lugar e de consolidarem a cultura de uma organização, né? Então, isso é muito legal. Isso que tu estava falando tem a ver com aquilo que se diz assim, ó, que a gente caminhou para a contra-intuição. Quer dizer, eu sou um sujeito humano, eu tenho um processo e intuitivamente eu me relacionaria assim. Então, vamos dizer assim, a forma como a civilização se organizou é para ir para contra-intuitivo, ou seja, você tem que ficar sentado no lugar, você tem que estar preso... Que não é para ser. É contra o próprio relógio biológico, É contra né? o próprio relógio. E aí não é à toa que tu vê doenças aparecerem, doenças mentais aparecerem, né? Cada vez mais. Mas assim, Júlia, quando a gente fala de arquitetura sustentável, né, eu acho que vai um pouco além disso, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente assim, sobre o que significa, né, esse conceito, né, de arquitetura sustentável. Sim. Como eu comentei, não é... Às vezes a primeira coisa que eu vejo muito, assim, os clientes, enfim, que a primeira coisa que eles pensam é sobre placa solar. Vou colocar uma placa fotovoltaica, pronto, tá resolvido, tá sustentável. É sustentável, prédio sustentável. E vai muito além disso. Claro. Eu sempre digo que a placa fotovoltaica, ela é maravilhosa, é ótima.
mas ela é a cereja do bolo. Ela vai vir no final de todo um processo, Perfeito. como nós fizemos com o Manhattan, que nós vamos comentar depois. Foi toda feita uma análise do projeto para a gente definir diretrizes para que tenha vários pontos de sustentabilidade. Só lembrando que eu acho que é bom pontuar isso, que a sustentabilidade plena, hoje em dia, é muito difícil, para não dizer impossível. No momento que o ser humano toca na natureza, já não é mais sustentável Claro. 100%, não tem como. Então, a gente tem algumas estratégias para buscar fazer isso de uma forma mais sustentável, uma arquitetura mais sustentável, como eu comentei, com uma iluminação natural que seja bem pensada, bem planejada, e tem meios de ferramentas, de análise, de tecnologia para a gente analisar isso e aproveitar o máximo possível de um sol da manhã, por exemplo, que é o sol mais saudável que existe. O sol da tarde, muitas vezes ele já vai ser muito, muito quente, vai trazer uma carga térmica muito grande para o teu edifício, a tua ventilação cruzada para você poder ter essa higiene dos ambientes e não depender 100% de ar-condicionado. E eu não estou aqui para ser a eco-chata que vai dizer não usem mais ar-condicionado, não é isso. Mas o ideal é que a gente use o menos tempo possível. É porque tem uma questão também econômica aí, né? Com Poxa, certeza. o que significa um escritório que esteja projetado de uma forma em que essa circulação ela vai ser mais eficiente, a ponto de eu não necessitar usar tanto o ar-condicionado. De repente você vai ligar muito menos horas do que você precisaria se Existe isso um não benefício fosse pensado. econômico aí, né? Então isso é importante também. Aí a gente entra no viés da eficiência energética. A sustentabilidade a gente pensa uma coisa mais macro, no sentido dos materiais que nós vamos utilizar nesse prédio. Que nem a gente falou da biofilia, trazer materiais naturais, trazer mais madeira, trazer de repente pedra, trazer mais plantas, né? Fica mais orgânico, né? Exato. Perfeito. Tem um outro detalhe, assim, a gente participou recentemente de um evento que foi o Cúpula Summit, que é o principal evento do mercado imobiliário, assim, do Brasil. Tem um dado que surgiu numa palestra que eu nunca tinha ouvido falar, mas me impactou bastante, assim, que 40% de todo a geração de carbono gerada, né? Toda a geração de carbono que a gente traz para o meio ambiente, ele está atrelado ao ciclo da construção. Né? Não especificamente a construção, a construção em si, mas a toda a cadeia, né, que gira em torno dela. E isso muito em virtude dos resíduos que são gerados através dessa construção. Então, quando a gente pensa em prédios sustentáveis, a gente não está pensando só em como que eles são eficientes, né? Mas também como eles são construídos, não é isso, Júnior? Exato. Como eu comentei do material, só a fábrica, a indústria do cimento já é uma das maiores poluidoras, pensando em construção civil. A do aço também, mas o aço ele tem uma reciclabilidade que é mais difícil com o concreto. O concreto, hoje, nós conseguimos fazer uma britagem para uma reutilização, um enchimento, enfim, algo nesse sentido. Mas pensando em construções mais leves até, ou vidro, por exemplo, é um material que pode ser reaproveitado. Então, tudo isso é pensado. A forma de você construir, você utilizar formas, ao invés antigamente, o escoramento com madeira. Então, aquela montoeira de madeira que é utilizada e posta fora como um resíduo. Você utilizar escoras metálicas, por exemplo, que você reutiliza isso milhares de vezes. Então, isso vai desde a escolha do material, isso vai a forma que você vai construir esse edifício, e sem contar no que você vai pensar depois nos interiores. Então, é todo um processo que tem que começar no projeto. Então, quanto antes isso for planejado, menor vai ser o teu custo lá na frente. Tanto com material, você vai reduzir resíduo, você vai reduzir a tua conta de energia elétrica, porque você vai pensar bem na tua iluminação natural para favorecer isso, para usar menos ar-condicionado. Você vai reduzir a tua conta da água, porque você vai reaproveitar a água da chuva, que hoje já é uma coisa muito mais disseminada, muito mais fácil de ser feita. Você vai utilizar plantas que vai te trazer uma qualidade muito melhor e vai ajudar, inclusive, no teu microclima, que vai ajudar a refrescar, inclusive, o teu ambiente. Porque se você tiver uma floreira próxima à janela, isso já ajuda até no teu sombreamento, de repente. Se tiver um jardim ali próximo, você consegue criar um microclima que vai ser muito interessante para fazer um intervalo na hora do trabalho, enfim. Então, sustentabilidade, assim, é um assunto que a gente pode ficar horas e horas aqui conversando. Eu gosto Muito de legal.
Legal. Vou te interromper, Silvio, só porque eu acho que esse é um conceito bem... Eu vontade. gosto bastante de um conceito envolvendo que é muito complexa a situação da sustentabilidade na arquitetura, mas uma frase que eu acho bem interessante nesse sentido também é que uma arquitetura sustentável é uma arquitetura que permanece, é uma arquitetura que não adianta a gente projetar algo pensando estritamente em um ou outro critério, mas daqui a 5 anos essa estrutura está obsoleta, ou ela não ser eficiente funcionalmente para o que ela deve, para o serviço a que ela se dispõe a prestar. Então tem que ser o estado de arte da arquitetura, ela tem que entregar essa funcionalidade, ela tem que ter cuidado com essas diretrizes de sustentabilidade e ela tem que ser plasticamente agradável, né? Ela tem que ser um produto lá que permaneça, que você encaixe todos esses universos para que o resultado do produto, do projeto, tenha essa condição de falar, não, esse projeto alcançou um nível que com certeza vai, por muitos anos, está entregando uma edificação eficiente, as pessoas vão estar usufruindo, né, desses materiais. Então, no longo prazo, se tu comparar com essas diretrizes que tu já tomou Exato. cuidado aí de sustentabilidade, tu diluiu muito mais ainda o custo, né? O custo de extração, Com preparo, certeza. transporte, enfim, instalação desses materiais, pelo tempo que ela foi usada de forma eficiente, ela acabou sendo muito mais sustentável, né? Então, acho que E pensando só em uma questão, que é o consumo de energia, a eficiência energética, qual a durabilidade pensando de um prédio? 100 anos, fácil, né? Se for bem feito. Em torno disso. não, É muito é relativo, que o com concreto certeza. tem um prazo de validade de uns 50. Mas Sim. aí, a partir dos 50, tu tem que fazer algumas Manutenção. medidas de Sim, tem manutenção, manutenções, correção, reforços, claro. eventuais, Então, pontuais. É indefinida. Tem edifícios mais antigos que Eu isso. faço a comparação com a geladeira, com o carro. Imagina o consumo energético de um edifício, é muito maior. Então, se você pensar isso, hoje a gente consegue reduzir 50% do consumo de energia sem placa solar. Não estou falando em placa ainda. Como eu falei, a placa vai ser no final, onde você vai utilizar até questões muito simples. Por exemplo, a cor da parede. É que nem você pensa, você sai no verão com uma blusa preta, você vai sentir calor. Agora, se você sair na rua com uma blusa branca, isso vai refletir muito mais o sol, então você vai sentir menos calor, vai Sim. absorver menos. A mesma coisa uma edificação. Se você colocar uma fachada, uma parede pintada de uma cor escura para uma orientação oeste, que é o sol da tarde, meu Deus, vai virar uma sauna praticamente o teu ambiente. Se você pintar de uma cor clara, isso já vai refletir Reduzir. muito mais. E isso a gente não está falando nem de custo, porque É uma você vai decisão ter de que... cor. Exato, você vai ter que pintar de Diretriz qualquer projeto. forma. Perfeito. Então, tem algumas alternativas que são pensadas em projeto que isso não quer dizer custo, porque às vezes as pessoas se assustam e pensam, meu Deus, sustentabilidade vai me custar quanto isso? Sim. E é como o Edu falou, sustentabilidade é um investimento que você vai ganhar ao longo do tempo muito em redução de economia de energia, de água, e daí aqueles, digamos, conseguiu ali os 50% de redução de economia só com essas pequenas questões do teu telhado, se é um Sim. telhado mais isolado ou se é um telhado mais simples. A cobertura de um prédio é essencial para o quanto ela vai absorver de calor ou não, por exemplo. E aí tem um assunto que tu traz agora que é bem importante, que é a questão de investimento. Existe hoje algumas características quando a pessoa escolhe um apartamento que torna ele mais valioso. Né? O tamanho do apartamento, a posição solar do apartamento, né? Sei lá, se ele tem sacada, se ele é um apartamento com característica de terraço ou não, tudo isso tem interferência sobre o preço. Né? O que eu acho que a gente vai começar a observar, e isso é uma projeção, é que talvez edifícios que tiverem selos de sustentabilidade, tiverem verificações, né? Um projeto associado à eficiência energética, vão ser edifícios mais valorizados no médio prazo. Isso já é uma realidade, falando em Europa e Estados Unidos, isso já é uma realidade. Digo como experiência prática mesmo de passar numa vitrine de uma imobiliária na Europa, em vários países ali, e junto com a informação do imóvel de localização, de metragem, tudo isso, tinha o nível de eficiência energética. Podia ser nível E, que a gente tem uma categoria A, B, C, D e E. Sim. Sendo A o mais eficiente. Hoje, como eu comentei da geladeira, ela foi a precursora da eficiência energética no Brasil.
Então, tudo começou pela geladeira. Hoje, você vai em qualquer magazine comprar uma geladeira, você nem encontra mais uma nível B. Sim. É A mais, mais, porque isso virou uma concorrência, Sim. onde o fabricante da geladeira, ele não quer mais ser um nível C. Sim. Ninguém vai comprar É o mais. mínimo. É o mínimo. Então, isso ajuda também a melhorar o mercado, Claro. porque isso obriga a empresa a entregar um produto melhor e o consumidor com certeza sai ganhando. Uhum. Mas isso já é padrão lá fora. E daí, aqui no país, tem algumas tentativas. Existe a etiquetagem do Procel, Claro. mas que ela ainda não é obrigatória. Ela ainda é, como eu posso dizer, ela é... Uma recomendação. Ela é... Como se fosse opcional. Exato, ela é opcional. Então, hoje, quem está trabalhando sustentabilidade, quem Sim. está aplicando eficiência energética, são os inovadores, né? É a vanguarda. É a construtora que tem capacidade e Exato. interesse de investir. Exato, é quem está pensando na frente, quem está vendo tendência Aham. e quem está pensando na frente. Mas daqui a algum tempo, não se sabe exatamente quantos anos, né? Mas olhando por essa experiência lá fora, daqui a um tempo vai ser o mínimo, vai ser o normal. Padrão. O normal. Então, quem está saindo na frente hoje está ganhando o mercado. Perfeito. E está ganhando muita... Eu não diria marketing, mas está ganhando visibilidade. Claro. Porque está Claro. fazendo além do que está sendo entregue, digamos, no básico do mercado hoje. Eu né? acho que tem um movimento, inclusive, de posicionamento das construtoras, né? Existem algumas no Brasil, enfim, que têm se colocado no mercado como construtoras aptas para a natureza, né? Tipo, que vão Amigas da natureza. Amigas, né? E isso é um tipo de posicionamento. Muitos produtos também adotam, né, essa característica meio amigo do meio ambiente. Isso. E as construtoras têm o mesmo caminho. Mas eu acho que a gente pode começar a conversar sobre o Manhattan agora, Duda. O que tu acha? Não, vamos lá. Vamos vender O assunto já tá um pouco permeando a nossa conversa aí, mas Conta pra interessante. gente o que é o Manhattan. Bom, nesta linha, que identificamos a demanda, o que precisaria ser feito para um novo ambiente de trabalho, um edifício corporativo, quais seriam as restrições que nós vínhamos enfrentando com os produtos que estavam sendo oferecidos, o que nós poderíamos entregar de diferente, né? Pensando sempre em agregar essa temática da sustentabilidade, ela tinha que ser muito presente no que nós pretendíamos fazer. E sempre numa discussão... A ideia que eu comentei antes, gostamos muito dessas discussões entre vários profissionais para tentar trazer as melhores soluções. Então, nós contratamos o escritório da Arquitetura Plana, com a Laura e o Marcelo, e outros parceiros, como a própria Júlia, na consultoria de sustentabilidade, para tentar construir juntos essa ideia de um ambiente de trabalho que pudesse fazer a guinada do movimento contrário. Vamos levar agora a casa para dentro do trabalho. Vamos fazer um ambiente que seja para se criar espaços, né, para a gente desempenhar nossas profissões, né, oferecer serviços, mas que ao mesmo tempo nos fosse muito prazeroso. E aí, nesse movimento, nessas discussões, a gente percebia que precisava ter muitos espaços em que tivesse esses... A ideia dos espaços de descompressão não necessariamente fossem espaços isolados, mas o prédio inteiro ele tinha que ter essa característica. Então, no pavimento térreo, é um edifício comercial, mas não existem salas comerciais no térreo. O espaço do pavimento térreo ele tem uma grande praça, essa praça é meio que um contato já na chegada com a natureza, ou no intervalo para te descer ali, tu ter um relaxamento, um intervalo rápido, uma recarregada ali, ou até para receber uma pessoa, o primeiro impacto. O hall é um ambiente aconchegante, ele tem um café, ele cria uma atmosfera, quase que um lobby de um hotel, algo do gênero. Explora bastante a questão da iluminação, né? Com todos, a ideia nas salas, depois elas são distribuídas, a ideia era que ele não, também fosse um tanto mais reservado, vamos dizer assim, com uma característica, a gente diz um espaço corporativo boutique, para que essas salas pudessem ter essa ideia estamos falando do pavimento térreo, um ambiente já que te acolhe e tu começa a perceber que ele é muito gostoso. Depois, nos outros andares, tem
floreiras permeando o edifício em alguns andares, então tu tá sempre tendo um pouco dessa... Sacadas, né? Tem sacadas em andares em unidades diferentes, em andares diferentes, então a fachada tem muito movimento também. E tu vai sempre ter esse prazer durante o processo todo de trabalho. Mas eu acho que a cereja do bolo que em toda essa discussão surgiu é que no último pavimento do Manhattan existe uma área de lazer, e esse terraço poderia ser daqui a um pouco a sala mais valorizada, foi aberta, foi dimensionada, pensada para que ela fosse, na verdade, de todos os condôminos, para que eles pudessem usufruir. Então lá sim é um ambiente comercial, tem salas de reuniões, tem auditório, mas tem uma área que é quase como que um salão de festas de um condomínio com um amplo terraço na frente, com essas floreiras fazendo a integração do verde nesse último pavimento também, para que daqui um pouco no final do dia tu possa ir lá com outros colegas de outras empresas trocar experiência, não só com a tua, Exato. não só com o teu time. Tu tá lá fazendo negócio com outras pessoas, conhecendo essas pessoas, aumentando a tua rede de relacionamentos, né? Ou inclusive trazendo pessoas de fora e levando elas para lá para elas também terem um pouco dessa experiência. Duda, vamos ver o prédio? Vamos ver. Eu queria ver Vamos também. ver, vamos ver. Muito bem. Bom, a gente então teve o prazer de participar, né, da construção, do conceito do empreendimento. O nome dele é Manhattan. Acho que tu pode falar um pouquinho sobre isso também, né, Duda? Por que Manhattan? Durante a discussão essa construção, né, a várias mãos de que soluções seriam propostas para esse ambiente, também havia uma ideia e acontece durante essas reuniões, como é que personalidade esse empreendimento vai ter. E aí nós já estávamos muito inclinados com essa ideia da sustentabilidade. E isso tinha que se fazer presente no projeto. Mas também vínhamos de um outro sucesso, o lançamento recente ali de projeto residencial, que foi o Brooklyn House. E esse empreendimento tinha uma inspiração no bairro do Brooklyn. E aí, pensando em bairros de Nova York, o Manhattan ele tem uma veia comercial, financeira, de prestação de serviço muito forte. E aí, inclusive, a sede da Bolsa de Valores de Nova York, a imagem do touro, que tem sempre te remete àquela situação do negócio, aquela agressividade do ambiente corporativo, fazia muito sentido. E o Central Park, um dos maiores parques urbanos do mundo, fazia muito sentido. Então, quando nós nos deparamos com essa condição e vimos que isso estava muito conectado, acabou que, como várias outras soluções do projeto, as coisas naturalmente se apresentaram de uma forma muito interessante. Então, por isso, o Manhattan acabou sendo nominado dessa forma, e em função da praça, primeiro logo no térreo e depois de toda essa presença dos ambientes verdes, ele foi nominado como Manhattan Garden Offices. E aí, na mesma ideia de que vários profissionais trabalhem juntos para a gente tentar trazer uma solução muito interessante, todos esses ambientes verdes buscamos que tivessem também a mão de um profissional muito competente nessa área de paisagismo.
E o Caran acabou trazendo... O Caran ele Frederico Caran. Frederico Caran, arquiteto paisagista da Inflorescência, trouxe soluções muito interessantes e era bem interessante que aparentemente trazer muitas pessoas para a discussão de um projeto pode trazer complexidade, né? Às vezes, se a decisão não acontece ali, ou se tem muita divergência, pode ser um problema ao invés de otimizar uma solução. Mas, na verdade, a sinergia era muito interessante. As soluções que ele apresentava para nós faziam muito sentido, vinham atender a apontamentos que nós havíamos levantado lá durante a conversa com a Júlia para a gente ver umas diretrizes de sustentabilidade. Então, no fim das contas, chegamos a um resultado muito, muito interessante, né? A Laura e o Marcelo, com a concepção do projeto de arquitetura, foram exímios em agregar essas soluções. Então, acho que nesse sentido, o conjunto da obra ficou muito interessante. Ficamos muito contentes com o resultado, né? Como é que foi a tua participação no projeto, Júlia? Assim, o que tu pode nos trazer sobre o teu trabalho no Manhattan? Como eu comentei, nós chegamos ao início do trabalho de consultoria. Eu acho que não tinha ainda nem os rabiscos, né, de planta baixa, nada. Tinha só o terreno, eu acho. Só o terreno escolhido. E a partir dali, começou-se um estudo de insolação, inicialmente. Então, esse é um edifício que ele tem um estudo bem aprofundado, com carta solar e tudo mais, de insolação. Cartas solares. Como funciona isso aqui? É uma ferramenta de projeto para a gente ver de que forma o sol vai incidir em cada fachada. Entendi. Pelo horário, pela época do ano, no verão, inverno, como é que esse sol vai se comportar. Porque no inverno ele está mais baixo, então ele entra mais nos ambientes, e no verão ele está mais alto. Então, vocês podem ver que tem brises ao redor de cada pavimento, que é esse avanço de laje, onde a gente consegue proteger as esquadrias, as janelas desse sol do verão, que ele vai estar mais alto. Então, o quanto isso foi calculado, o quanto essa laje avança, vai barrar o sol nos horários mais críticos, né? Que é o início da tarde, aquele sol ao meio-dia está mais a pino, mas é os horários final da manhã e início da tarde. Muito legal. Nós temos brises também ali no térreo, inclusive, nos pavimentos, que isso vai nos ajudar também a filtrar esse sol. A própria praça, o garden, né, no térreo, vai criar um ambiente, como eu comentei, um bioclima interno do prédio, que é muito interessante para fazer uma pausa. Assim como lá em cima. E tem alguns tópicos que são muito simples, mas que não são lembrados. Por exemplo, isso foi uma discussão bem interessante que eu tive com a Laura, que é a projetista. Sim. Então, nós tínhamos reuniões frequentes e a gente vinha trabalhando alguns pontos. Toda a iluminação artificial foi pensada para ser eficiente, mas iluminasse bem, mas gastasse pouca energia. A questão das escadas. Como que nós vamos valorizar as escadas do edifício para que as pessoas optem mais pela escada do que pelo elevador? Vou subir 2 pavimentos. Por que eu vou pegar o elevador se daqui um pouco na escada eu posso ter algum atrativo, alguma música, ambiente, alguma coisa que isso vai me tirar do sedentarismo, nem que seja nesses minutos. Isso faz parte do bem-estar. Claro. Então, são várias questões que às vezes são muito pequenas, que a gente não lembra, mas que a gente foi agregando ao projeto, então traz muita qualidade, assim. E uma característica que eu acho interessante também é que o prédio ele está numa localização que é muito alta na cidade, né? O bairro Cidade Nova é um bairro que tem uma vista muito privilegiada, assim, né? Então, tu tens um prédio com edifício, com salas comerciais diferenciadas, com um projeto inteligente, mas que também vai te oferecer a possibilidade de uma vista muito legal, assim, né? Tu tem toda aquela região ali da UPF, da Embrapa, que é a vista que você vai provavelmente ter nesse rooftop aqui, que vai valorizar ainda mais esse espaço, né, Duda? E a Cidade Nova é um ponto interessante também, que eu acho que a gente pode falar sobre isso, né? Tipo, por que fazer um prédio comercial na Cidade Nova? Não faria mais sentido fazer um prédio no centro, né? Um prédio comercial no centro, por que ir para lá? Eu acho que esse é um ponto legal também que a gente pode destacar. Gostamos muito da Cidade Nova, inclusive porque um dos sócios desse nosso grupo tem uma participação muito forte, né, uma influência muito forte na Cidade Nova, que é a Bolsa. Então, eles têm uma presença desde a criação do bairro, em toda a evolução dele enquanto espaço urbanizado, né?
E dentre as fases, num primeiro momento, você precisa ter a fase residencial, em que as casas vão começar a ser construídas lá. Aí depois tem que começar a pontuar alguns serviços, aí depois entra numa fase de verticalização. E o prédio vai tomando corpo numa situação que agora, consolidado como um bairro, ele é um bairro... entra nessa outra fase em que precisaríamos também incorporar alguns serviços a mais. Então, nós temos ali a sede Sunduscon, ela está completamente lotada, né? A sala temos um outro empreendimento comercial, também ele já tem uma demanda para que as coisas, as próprias salas dos outros empreendimentos comerciais do Cidade Nova, a demanda já sobrepõe a oferta de produtos assim. E uma característica que eu acho muito interessante num bairro como um bairro planejado é que a cidade tem um urbanista que fala muito sobre os conceitos de cidades, o Jaime Lerner, acho que um dos maiores urbanistas do Brasil, ele falava que a cidade é um tecido vivo. Então, como um tecido vivo, ela vai crescendo, enfim, meio que a seu modo e a seu tempo, mas em alguns pontos, por vezes, tu vai ter alguma parte ali que está mais antiga, ou que está doente, ou que enfim, precisaria de uma certa intervenção para que ela reagisse, e como é um pouco do contexto dele da acupuntura urbana, precisaria de uma intervenção para que aquela onda de reação fosse regenerando aquela região. E o bairro Cidade Nova, ele estava, antes da intervenção do próprio bairro, ele era uma gleba, e era uma gleba numa região que não havia uma outra característica. E a agulhada da criação do bairro lá cria essa reação. E hoje, se nós formos ali, por ele ser um bairro recente, as casas mais antigas têm o quê? 8, 10 anos, talvez? Talvez. Sabe? Então, tu vai ter uma unidade no bairro que as casas todas são relativamente novas ou novas. Tem um perfil, um padrão de construção mais ou menos enquadrado dentro de uma faixa. Os serviços que vêm sendo prestados também dos edifícios, como o edifício do Manhattan, por exemplo, são edifícios que vão trazer tecnologias inovadoras, que vão trazer conceitos, estão muito alinhados com o que é de moderno, de novo. Então, este conjunto cria no bairro um apelo muito grande. Uhum. É muito interessante hoje o movimento das pessoas. Poxa, eu gosto dessa região. Ela é agradável. Eu tenho interesse em morar lá, sabe? Eu tenho interesse em trabalhar ali. E aí essa ideia nos cativou muito também para encaixar naquela caixinha da demanda que, poxa, precisamos de um edifício corporativo que ofereça uma solução diferenciada para trabalhar. Qual é o melhor lugar para a gente fazer? Vamos fazer na Cidade Nova, porque a tendência desse produto se encaixar perfeitamente com o momento do bairro é muito grande. Sim. Então, nós vamos oferecer um serviço diferenciado num bairro que está nesse movimento crescente de valorização e está numa fase muito interessante, né? Consolidando a verticalização dos edifícios recentes lá. Tem vários empreendimentos sendo finalizados agora, vários sendo lançados. Então, nos interessava muito ajudar a construir essa história. E tem um ponto que... Desculpa te interromper, mas só um comentário que eu acho bem pertinente. Pelo teu comentário, que você falou, por que não fazer no centro? Claro. A cidade sustentável hoje, o mais sustentável, pensando, não é que se tenha um centro único, onde você vai aglomerar as pessoas, os veículos, tudo no mesmo lugar. Que você tenha vários microcentros espalhados pela cidade. E eu vejo a Cidade Nova como um novo microcentro urbano que está se formando. Então, a gente pega o bairro Cidade Nova, que está se consolidando. Nós temos a Anis, nós temos a Vergueiro. Então, tem toda uma região da cidade que ela começa a se virar, se voltar mais para essa outra área. Então, você não precisa, de repente, pegar o teu veículo e se enfiar no trânsito infernal daquele horário. Exato. Né? E eu acho que esse é um dos principais pontos, assim, sabe? De mudar um pouco o eixo. Exato. Sabe? Talvez esse projeto é um projeto interessante porque eu acho que ele propõe essa mudança de eixo. A gente enxergar que outros bairros podem ser microcentros, né? Por que se eu moro no La Barra, se eu moro na Cidade Nova, se eu moro na Vergueiro, se eu moro nesses bairros que são próximos ali, né? Daquela região, eu preciso me deslocar até o centro. Exato. Eu posso fazer o processo contrário.
né? Eu posso ganhar tempo, eu posso ter mais qualidade de vida, eu posso ter a oportunidade de trabalhar a pé. Uhum. E isso tudo Perfeito. também tem impacto no bem-estar, né? Então, eu acho que o projeto ele é inovador também nesse sentido. Não acho? Não, mas nos encanta muito. Sabe que há um viés na conversa, por sermos pais de certa forma, né, criatura. da criatura, sempre tem um apreço muito grande pelo resultado. E como comentei, essa ideia de integrar várias pessoas discutindo para tentar trazer uma solução que seja muito eficiente, traz à tona esses problemas, né? Então era um contexto que Cidade Nova, no momento, nos parecia ansiar por um empreendimento que tivesse essas características. Né? Um empreendimento que lançamos, na verdade, o primeiro empreendimento que nós lançamos com esta estrutura de parceria é um residencial no Cidade Nova, que é o residencial Casa Alba, né? Claro. Então ele tem essa ideia de levar um produto diferenciado para o bairro, para também atender um outro produto que já está lá, porque nós temos esse apreço também por ver esse movimento, essa Claro. ascensão, né? E talvez essa nossa fala ela possa soar uma mensagem comercial. A gente está querendo vender o Manhattan. Mas na verdade, né, Duda, eu não sei quando esse episódio vai pro ar, mas hoje a gente já tem mais de 90% dos escritórios vendidos, né? É provável que quando a pessoa esteja assistindo esse episódio não tenha mais nenhum disponível à venda. Então, a gente está falando sobre isso porque a gente acredita que, de fato, esse é um projeto diferente, né? E que tem a capacidade de mudar um pouco o olhar das construtoras, dos arquitetos, sobre um movimento que é necessário para a nossa cidade, né? Um movimento que talvez vai ressignificar, vai modernizar Passo Fundo. Eu acho que esse é o grande legado, assim, que essa nossa conversa tem o objetivo de deixar, né? Não é uma questão só de publicidade, né? Não é isso? Foi bem interessante essa movimentação, porque, claro, durante o desenvolvimento de um projeto, tu tem uma certa expectativa de como ele vai ser aceito pelo mercado, justamente por estar sendo discutido e desenvolvido a várias mãos, e durante esse processo tu coleta experiências de pessoas próximas, né? Mas, mais uma vez, fomos positivamente surpreendidos, porque a velocidade e aceitação, quando começamos a externar como o projeto ficou, quais eram as características, né, como é que ele ia se posicionar, a aceitação foi muito, muito, muito grande. Então, isso nos deixa mais felizes ainda. Agora é continuar, comemorar essa situação e tentar performar ele bem, fazer com que a criança realmente aconteça e agregue e continue trazendo valor para o bairro, né? Que temos um carinho muito grande pelo Cidade Nova também. Muito bem, vamos comprar um escritório? Eu acho que a gente tem uns 4 disponíveis ainda. Tu sabe que tu tava olhando as imagens, eu tô vendo pela primeira vez, você já conhecia, né? Eu fui mais impactada aqui. E parecia que eu estava vendo que você estava me mostrando um prédio de residência. Uhum. Entendeu? Eu não consigo. Levei um tempo pouco de tempo para entender que eram escritórios, né, espaços de trabalho e não um apartamento. Exatamente. Com tudo, aquilo tudo que vocês falaram. Encaixou a nossa conversa. Acho que ele fez sentido. Exatamente. Olhando o projeto, muito bonito. E faz sentido, Gu, quando a gente pensa em comportamento, né? Porque, tipo, a solução do Manhattan, o projeto arquitetônico, o projeto de engenharia, ele foi e o projeto de comunicação, de publicidade, ele foi uma solução baseado muito em comportamento. Sabe, a gente faz estudos de tendência, a gente faz pesquisa de mercado, tudo aquilo que a gente discute em sala de aula, né? E assim, eu acho que o resultado dele é um pouco fruto disso, sabe? A aceitabilidade de Passo Fundo, a força, a velocidade de vendas que a gente teve no Manhattan, só tem um sentido, que é indicar o que as pessoas procuram. Isso mesmo. Qual é o tipo de vida que as pessoas estão procurando, né? Qual é o modelo de relação trabalho
bem-estar que as pessoas sonham, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Como a gente está falando nesse novo meio de trabalhar, é o que o Edu comentou, é um projeto feito a muitas mãos. Com E certeza. muitas cabeças pensando. Então, muitas soluções, muita inovação, ela sempre vai vir de várias cabeças pensando a mesma questão e trazendo criatividade, trazendo Sim. produtividade, trazendo lados do mesmo item que, às Claro. vezes, sozinho Talvez- você não É Talvez verdade. essa coisa da tendência que a gente estava falando antes, essa tendência na arquitetura ou em qualquer área, de que você precisa ter um trabalho mais colaborativo, mais participativo de outras, né, de outras cabeças que nem tu fala, para criar coisas que realmente e não ficar na autoria, só na autoria, Com certeza. né? Com Até certeza. interessante como o Edu comentou, acho que ele me permite dar esse spoiler, né? Que teve a situação ali de algumas salas que já foram adquiridas em conjunto para tornar isso um sim. ambiente mais integrado. Que hoje, como a gente está falando que não tem mais essa compartimentalização dos ambientes, é mais fluido. Claro. Então, você tem espaços, plantas livres, né? Com as ilhas de trabalho e essa Sim. integração das áreas, não é mais tudo separado em portas, né? Então, é muito interessante ver isso acontecer, porque você integra ali e você dá mais qualidade ainda para um projeto que, por si só, já é muito interessante e tem muita qualidade, tanto ambiental quanto olhando para o lado da saúde e do bem-estar. Então, vale a recomendação dos profissionais, dos fornecedores envolvidos no projeto, né? A gente tem a Bolsa, né, que é uma construtora tradicional aqui em Passo Fundo. A gente tem a Engemafer e a 2x2 Engenharia, que são duas construtoras que são mais jovens, mas têm projetado soluções inovadoras e que são diferentes, né? Que buscam um nível de qualidade especial assim, no mercado de Passo Fundo. E vários outros fornecedores envolvidos. A gente tem o serviço da Júlia Luvisa, que trouxe esse olhar da especificidade, né? Poxa, essa questão que tu trouxe da iluminação, né? Do detalhe que foi pensado na intenção de reduzir a força, né? A incidência solar nos escritórios, eu acho que é uma coisa muito legal. Mas eu tenho certeza que tem coisas muito mais relevantes do que isso. Milhares. Né? Milhares. Mas eu desconheci esse ponto específico que me chamou a atenção. Temos a participação da Júlia, a participação da Laura, lá na arquitetura plana. Enfim, nós temos muitos fornecedores envolvidos e a gente tem que agradecer a todo mundo que comprou junto o projeto, que participou do projeto, porque com certeza sem o envolvimento de todos não teríamos o resultado que tivemos. Né? Então acho que fica esse agradecimento. Eu também queria agradecer de uma forma muito especial a professora Maria Goretti, que topou participar do nosso episódio de hoje, né? A professora Maria Goretti, ela tem um espaço significativo no meu coração por toda a jornada que eu passei com ela como aluno, depois como colega de trabalho, como colega na área acadêmica, como professor. Então, sempre foi uma pessoa que inspirou muito a gente, né? Então, é especial para mim poder contar contigo hoje aqui. E, enfim, é um episódio que, acima de tudo, tem a intenção de a gente fazer esse fechamento, né? De a gente fazer esse agradecimento. Júlia, tu tem redes sociais, alguma coisa assim que as pessoas possam te acompanhar? Ou, de repente, solicitar algum tipo de orçamento, algum tipo de parceria? Como é que as pessoas te encontram? É interessante, no Instagram eu tenho a página Luvisa Sustentabilidade, onde as pessoas podem encontrar, inclusive, portfólio de outros projetos, outras consultorias e a forma com que eu trabalho, né? Qual que é a metodologia, como funciona. Pode me procurar ali no Instagram que vai encontrar, Luvisa Sustentabilidade. Show. Nós temos o Instagram da 2x2 Engenharia, da Engemafer, da Bolsa. A gente tem também o Instagram da Housely, né, como uma referência aí, se a pessoa quiser descobrir um pouquinho sobre essa parte mais de marketing no mercado imobiliário. A professora Maria Goretti, eu tenho certeza que se a pessoa procurar no Google, ela vai encontrar alguma coisa, né? O LinkedIn, o currículo Lattes, de alguma forma a gente vai encontrar. Ali nesse universo digital deve com ter certeza em algum tem, lugar. mas a gente vai resolver isso aí também, né, professor? Muito bom, muito bom. Mas, enfim, eu agradeço muito a participação de vocês. Acho que foi um momento especial. Concluímos hoje o 5º episódio, então, de uma forma repetida. Mas eu peço novamente para a pessoa dar um like, né, se inscrever no nosso canal. É sempre importante essa participação.
comente, né? Sugira para a gente conteúdos, isso é importante. A gente está fazendo um investimento aqui, um envolvimento grande. E é sempre importante ter um retorno. Então, muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Até mais. Até mais.